Você sabia que algumas espécies de formigas são verdadeiras agricultoras da natureza? É isso mesmo! Elas não apenas colhem alimentos, como muitas outras espécies de insetos, mas criam suas próprias plantações de fungos. Vamos explorar como essas pequenas criaturas desenvolveram uma habilidade tão impressionante e o impacto disso no ecossistema. Tudo começa com as formigas cortadeiras, conhecidas cientificamente como Atta e Acromyrmex. Essas formigas vivem em colônias altamente organizadas e têm uma divisão de trabalho digna de uma grande empresa. Algumas delas cortam folhas, outras as carregam, e algumas ficam dentro do formigueiro, cuidando dos fungos. As folhas, curiosamente, não são para o consumo direto das formigas. Elas servem como base para o cultivo do fungo, que é o verdadeiro alimento delas. Esse comportamento agrícola das formigas existe há milhões de anos, bem antes dos humanos sequer pensarem em plantar sua comida. Cientistas estimam que esse tipo de prática surgiu entre 50 e 60 milhões de anos atrás. Para comparação, os humanos começaram a cultivar plantas há cerca de 12 mil anos. Ou seja, estamos muito atrás delas nesse quesito. Dentro do formigueiro, a cena é fascinante. As formigas depositam os pedaços de folha em câmaras especialmente construídas. Lá, elas mastigam as folhas, criando uma espécie de pasta que serve como substrato ideal para os fungos crescerem, mas o trabalho não para por aí. As formigas também limpam as folhas e controlam o ambiente, garantindo que o fungo não seja contaminado por outros micro-organismos. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essa relação entre as formigas e os fungos é simbiótica. Isso significa que ambos dependem um do outro para sobreviver. Os fungos só conseguem crescer com a ajuda das formigas, que fornecem folhas e mantêm um ambiente perfeito para o cultivo. Em troca, os fungos fornecem nutrientes essenciais para a colônia de formigas. Agora, vamos falar sobre o impacto ambiental dessas agricultoras. O trabalho das formigas cortadeiras é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Elas ajudam a reciclar matéria orgânica, aerar o solo e até promover a diversidade de plantas, já que algumas sementes acabam sendo transportadas e enterradas ao longo do caminho. Apesar disso, em algumas regiões, elas podem ser vistas como pragas por agricultores humanos, já que podem destruir plantações ao retirar grandes quantidades de folhas para seus fungos. E, claro, não podemos esquecer da organização social delas. As colônias são um exemplo perfeito de trabalho em equipe. Cada formiga tem uma função clara, desde as que cortam folhas até as que cuidam dos filhotes ou defendem o formigueiro. Essa divisão de tarefas é tão eficiente que cientistas estudam as formigas para entender como melhorar sistemas humanos, como logística e trabalho em grupo. Curiosamente, até os fungos cultivados pelas formigas têm seus próprios inimigos. Alguns micro-organismos podem atacar as plantações de fungos, e as formigas precisam combatê-los. Para isso, elas produzem substâncias químicas antibióticas que ajudam a proteger suas colônias. É como se tivessem seus próprios remédios naturais, mostrando mais uma vez como a natureza é incrível. Essa história de formigas agricultoras é uma prova de que o mundo natural está cheio de maravilhas e surpresas. Elas são um exemplo vivo de como a cooperação e adaptação podem levar ao sucesso, mesmo em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você ver uma formiga carregando algo, lembre-se, pode ser o início de um trabalho agrícola altamente sofisticado. E você? Já conhecia essa curiosidade sobre as formigas? Se achou incrível, compartilhe este vídeo com mais alguém que ama aprender sobre a natureza. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos fascinantes como este.